E aqui, né, nós temos que fazer uma consideração sobre o problema da terceira via. Aparentemente, né, até agora, a terceira via não teria conseguido decolar, né? E, portanto, a operação de vários setores da burguesia que apoiam a terceira via teria fracassado, né? É possível que tenha acontecido isso, porque há situações em que você, mesmo com recursos muito grandes, não consegue viabilizar um determinado plano, como aconteceu na eleição de 2018, em que a burguesia tirou o Lula da eleição, né? O PT colocou o Fernando Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro e foi derrotado. A maior parte da burguesia, na hora H, vendo aí a possibilidade de que o PT, mesmo sem o Lula, poderia eventualmente ganhar as eleições, apoiou o Bolsonaro. Isso foi uma operação que foi feita sobre a base do fracasso naquela eleição da terceira via. Uma eventualidade que sempre pode acontecer, até porque a terceira via não tem voto mesmo, né? Seria necessária uma manipulação muito grande da eleição para fazer com que a terceira via fosse para o segundo turno. No atual momento, os candidatos da terceira via somados têm 13%, né? Mas é o tal negócio. Os candidatos da terceira via têm 13%, mas tem abstenção e papapá, ninguém sabe direito o que acontece. Não sabe também se eles vão se unificar, se eles vão se manter separados, o que vai acontecer, né? Para muitas pessoas, esse quadro teria como resultado o fato de que a eleição do Lula seria favas contadas. Não é tão simples assim, né? A eleição do Lula é possível, Lula tem uma posição muito forte junto à população, mas o quadro é cheio de pontos de interrogação que vão se definir nessa última semana, né? O que a gente deveria se perguntar... Bom, uma coisa que é importante explicar, né, é que a visão, que é uma visão idílica, né, que foi apresentada pela maioria dos dirigentes do PT e jornalistas que apoiam a campanha do Lula, ela é totalmente falsa, né? Essa visão seria o seguinte: o Lula tem um grande eleitorado e vai ganhar a eleição. A burguesia é obrigada a aceitar a vitória do Lula, mesmo a contragosto, né? E vários setores da burguesia manifestaram, né, a sua insatisfação com uma eventual vitória do Lula. Mas a burguesia estaria preocupada nesse momento com a defesa da democracia e, portanto, com conter o Bolsonaro, que seria um grande perigo para esses setores da burguesia, e, portanto, eles preferem o Lula, apesar do Lula não ser o melhor candidato para eles, do que o Bolsonaro. Esse tipo de avaliação é totalmente ingênua, né? A burguesia não adota esse tipo de posição. Ela tem um plano. O único problema é que no quadro geral da eleição é difícil de saber qual é esse plano, né? Mas as alternativas são muito amplas para a burguesia, né? Aparentemente, né, vários setores ainda estariam trabalhando a questão da terceira via. Vamos ver se isso daí é uma realidade ou não. A burguesia poderia, apesar de toda a retórica anti-bolsonarista e a favor da democracia e da civilização, etc. e tal, poderia apoiar o Bolsonaro, porque essa retórica toda é uma retórica falsa, né? E essa mesma burguesia apoiou o Bolsonaro em 2018, por que não apoiaria hoje? O Bolsonaro em 2018, inclusive, aparecia como uma pessoa muito mais ameaçadora do que o Bolsonaro de 2022. Então, por que a burguesia não apoiaria? A burguesia pode ter motivos para não apoiar o Bolsonaro, mas não são esses, né? Os motivos podem estar relacionados com uma série de coisas. Pode estar relacionado, por exemplo, com o quadro político internacional, né? Em 2018,
quem estava no governo norte-americano era o Donald Trump. Agora quem está no governo norte-americano é o Biden. A burguesia norte-americana pode considerar que ela tem que botar um freio, né, nesse tipo de direita ao estilo Trump. E o Bolsonaro seria um aliado do Trump no Brasil. Seria esse um motivo para a burguesia não querer apoiar o Bolsonaro? Há mais coisa em jogo do que parece, porque o Trump efetivamente se fortaleceu e o Biden se enfraqueceu, né? A direita caminha para obter bons resultados aí do ponto de vista eleitoral, né? A popularidade do Trump é maior do que a popularidade do Biden por uma longa distância. Mas isso daí é difícil de avaliar, né? O que exatamente a burguesia está pensando sobre isso? Do ponto de vista da democracia, isso certamente não é um problema para a burguesia, porque se fosse um problema, não teria votado no Bolsonaro na primeira eleição, né? Acrescentar a esse raciocínio, que já é bem infantil, a ideia de que a burguesia percebeu, né, de 2018 para 2022, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é mais infantil ainda do que a primeira hipótese, né? A burguesia poderia, né, preferir o Lula, poderia, efetivamente, a contragosto, né, apesar de não concordar com a política dele em muitos aspectos, porque a burguesia pode estar vendo pelo futuro um quadro de grande instabilidade política e pode ver no Lula e no PT uma alternativa de controle dessa situação pela autoridade política que ele tem junto à esquerda, junto às organizações sindicais e populares, etc. e tal, né? Quer dizer, na eventualidade de um governo do PT, a burguesia poderia contar aí com a hipótese de que os movimentos seriam muito menos agressivos pelo fato do presidente ser o Lula. É possível, mas também não há nada que mostre que essa seja a concepção da burguesia, né? Então, né, a grande incógnita desse final de eleição é o seguinte: o que é que o grande capital quer, né? Uma matéria que foi publicada na imprensa internacional esses dias é muito interessante nesse sentido. A matéria foi publicada pela revista, muito importante desse ponto de vista, né? The Economist. O The Economist fez uma entrevista com o Lula e depois publicou um artigo, né, escrito pelo seu correspondente no Brasil, sobre a política econômica de Lula. O título da matéria é O quanto a política econômica de Lula é esquerdista. Então, nessa matéria, eles apresentam três conclusões. Primeiro, que a política econômica que o Lula propõe agora é muito ruim. Segundo eles, é uma política fracassada, não deu certo, né? Foi tentada pela Dilma Rousseff, não deu certo, e não daria certo de novo. Segundo, eles formulam a hipótese de que Lula seria mais esquerdista como candidato do que como presidente da República. O que é uma hipótese um pouco estranha, porque o Lula, candidato, está fazendo uma campanha muito direitista. Então, eles considerariam essa campanha muito direitista como uma campanha esquerdista, né? Quer dizer, Lula seria uma pessoa pragmática, jogaria todos os princípios na lata do lixo para poder governar, né? Que é uma coisa um tanto quanto contraditória com o que a gente tem visto. A campanha é direitista numa série de aspectos, né? Incorporou aí o Geraldo Alckmin, incorporou metade do PSDB de São Paulo, Márcio França, etc. e tal.
Agora a campanha acabou... Bom, é apoiada pelo PSB, que é um partido direitista, é apoiado por várias figuras de direita. Recentemente, o Meirelles, né, ex-ministro do Lula, ligado aos banqueiros, disse que apoiaria o Lula e tal, então nós temos toda essa parafernália muito direitista na campanha. Mas, ao mesmo tempo, uma série de declarações do Lula que são mencionadas aqui, né, sobre, por exemplo, a Petrobras e outras coisas, apontam num outro sentido, né? A matéria destaca isso daí. E, finalmente, a matéria diz o seguinte, que fala, os homens de negócio estão preocupados. Salo Davi Seibel, um bilionário, né, que compareceu a uma palestra de Lula em agosto, diz que o risco que o Brasil enfrenta não é um meteoro, porque no começo da matéria eles falam que se pensava em 2002 que o Lula seria como um meteoro que teria atingido o planeta, né? Então o risco não é um meteoro, quer dizer, o Lula não seria esse meteoro, não teria esse medo, mas um voo de galinha, entre aspas, uma economia que bate as asas, né, levanta do chão e cai. Então, essa é a preocupação da burguesia com Lula, o que mostra que, efetivamente, Lula não é o candidato ideal para a burguesia. Mas a burguesia poderia aceitar o Lula como candidato diante das alternativas? Poderia. Difícil saber, né, o que é que eles estão pensando. Uma coisa que é certa é o seguinte, que no quadro da eleição, a burguesia conseguiu uma vitória muito grande, né? Ela, num certo sentido, enquadrou os dois principais candidatos. Nós falamos disso aí no passado, chamando a atenção para o seguinte fato, mesmo que a burguesia não consiga, né, ter uma carta na manga, dar um golpe eleitoral e tudo mais, ela já controla em grande medida o quadro eleitoral. Isso quer dizer que ela vai controlar o governo Lula? Não necessariamente, mas quer dizer que ela criou condições para enquadrar esse governo, assim como ela criou condições para enquadrar o Bolsonaro, que está muito manso na campanha eleitoral, né? A propaganda anterior é que o Bolsonaro ia dar um golpe militar no meio da campanha eleitoral. Agora já ninguém mais fala disso daí. Porque o Bolsonaro também foi enquadrado, né? Também se adaptou. Quer dizer, a campanha transcorre num clima de desmoralização geral, porque todos os sinais que vêm da campanha dos dois candidatos têm aquele ar, aquele cheiro, aquela fragrância de PSDB, né? Quer dizer, ninguém vai fazer nada demais. Todo mundo está enquadrado aí pela Rede Globo, está enquadrado pelo STF e tudo mais, e pronto, né? Nós podemos ter um governo Bolsonaro, podemos ter um governo Lula, mas no final tudo se transformaria num governo do PSDB. O governo do próprio Lula está cheio de PSDB. Então, a burguesia poderia, né, estar satisfeita com a marcha dos acontecimentos, porque ela teria recursos muito grandes. É verdade isso daí? Essa é uma pergunta importante. É assim, exatamente assim, como muita gente procura pintar? Nós acreditamos que não é bem assim. O governo Lula, apesar de toda esse cortejo aí de criminosos políticos que estão acompanhando a campanha, né, obviamente com uma verdadeira infiltração desses setores na campanha, e que é muito desmoralizante para todos os setores esquerdistas, o governo Lula seria um governo contraditório, bastante contraditório, né? O Lula está voltando aí, né, na hipótese dele ganhar, estaria voltando.
E como ele mesmo falou, ele estaria voltando para fazer mais do que ele fez no passado, né? Não há nenhuma indicação de que o Lula teria um grande compromisso, né? Um compromisso efetivo com esses grandes capitalistas. Além de que ele, logicamente, vai contemporizar, vai manobrar, vai buscar um acordo, etc. e tal. Lula não é um FHC, né? O FHC era o office boy do capital financeiro, né? Assim como é a Simone Tebet, assim como seria um Ciro Gomes no governo, apesar de todo o espalhafato que o Ciro Gomes faz na política, né? O Lula não é uma pessoa assim, ele é uma pessoa relativamente independente, né? Logicamente que ele teria que chegar, e isso é a política dele, chegar num termo de convivência com os grandes capitalistas. O grande problema é o seguinte, é possível essa política de termo de convivência? O Lula está disposto a colocar como vice uma figura criminosa como o Geraldo Alckmin. Mas ele está disposto a fazer a política do Geraldo Alckmin? Essa que é a grande interrogação, né? Nós acreditamos que não é isso que vai acontecer exatamente. Que vai acontecer uma série de atritos, uma série de contradições que vão provocar uma grande frição dentro do governo, né? Uma grande tensão e tudo mais. E por isso, né, nós também achamos que é importante, apesar de todo o elemento direitista que se juntou à campanha, apoiar a campanha do Lula, como nós estamos fazendo. Apesar de todas as críticas, nós estamos fazendo a campanha para eleger o Lula. Porque, primeiro, essa eleição seria efetivamente uma derrota do golpe de Estado, né? O golpe de Estado, originalmente, ele tinha como objetivo colocar o PT na ilegalidade, botar o Lula na cadeia e os principais dirigentes na cadeia. A coisa foi fracassando e agora o PT volta ao governo, né? E essa volta ao governo é uma derrota para a burguesia, seja lá qual for o objetivo que a burguesia tenha com o governo Lula. Segundo, o governo Lula não vai ser um governo domesticado pela burguesia. Nós entendemos que não é assim. E, portanto, né, vai ser um governo que vai enfrentar sérias contradições e que vai permitir, né, uma intervenção bastante grande das massas no cenário político. Até porque a tendência geral da economia e da situação social brasileira é uma tendência de crise. E essa crise vai levar a uma mobilização. Essa crise não é apenas nacional, é internacional. Quer dizer, apesar de tudo, né, a eleição do Lula mantém essa importância.